Travas que impedem a sua aprovação na OAB. Tadadadã. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nosso sexto episódio do podcast Saúde Emocional na Advocacia. Veja, esse episódio é especial para aquela pessoa que você conhece, advogado que você conhece, que está aí tentando, né, suando a camisa para passar na OAB. Mas por alguma razão, não sabe se ainda qual, ela não consegue essa tal aprovação, essa tão querida e almejada aprovação. Vamos falar hoje sobre justamente o que impede, os fatores emocionais que impedem que você seja aprovado na UAB. E aqui já vale um primeiro, não é nem disclaimer, mas já vale um primeiro insight. Tudo que você vê e assiste, ele pode servir para você, ainda que você não esteja naquele momento da vida, objetivamente falando. Então, o que eu quero dizer com isso? De repente, você já passou na OAB, já é advogado com OAB e tudo, mas você está tentando aí a magistratura, a promotoria, uma defensoria pública. Nesses casos, você pode usar os insights e as informações que nós vamos passar aqui, que são técnicas, são embasadas, né, na psicanálise, justamente para que você possa tentar ir com mais autoconfiança nessas provas que você está tentando. De repente, você já é advogado também, repito, com OAB e tudo, ou é quarto anista, ou é terceiranista, e está procurando seu estágio. Está procurando aí uma vaga de emprego, de associado em algum escritório, alguma banca de advocacia. Essas informações aqui também vão te ajudar muito, porque estamos falando de mente humana, estamos falando de saúde emocional. E a saúde emocional, ela vem antes do que qualquer outra coisa. Aliás, vou reformular a frase. As questões emocionais, elas vêm antes de qualquer outra coisa. Por quê? Porque na saúde emocional, a gente pressupõe que você já está saudável, né? Está cuidando daquela saúde. No caso aqui, essas questões emocionais são justamente aqueles pontos que adoecem a sua mentalidade, que adoecem o seu emocional. Então, a gente vai trabalhar aqui alguns pontos bem particulares, bem específicos, que ao longo desses meus 18 anos como advogada, que ao longo desses meus mais de 20 anos como professora e mentora, posso trazer para você com assertividade aquilo que eu vejo no dia a dia que impede muitas pessoas de serem aprovadas na prova da OAB ou nos seus respectivos concursos ou interesses, processos seletivos quaisquer aí que ela passe ao tempo, tá bom? Então, ouvidos para ouvir e olhos para ver. Vamos lá? Vamos começar. Esse é o sexto episódio do seu podcast. Então, depois, finalizando aqui, curte, comenta, compartilha, me ajuda também. É, chegando nesse finalzinho aqui, você pode maratonar os outros vídeos, os outros episódios que já estão disponíveis aqui no canal, tá bom? Então, vamos lá. Você fez a faculdade com maestria, você gabaritou em todas as provas, você não ficou em DP em quase nenhuma matéria, ou se ficou, ou não ficou em nenhuma matéria. Mas quando você chega para fazer a prova da OAB, caramba, você passa na primeira fase, mas não consegue passar na segunda. Ou você nem consegue passar na primeira fase. Bom, vamos lá? Vamos começar. Quando a gente pensa em saúde emocional, a gente tem que pensar em todos os aspectos que envolvem a nossa saúde emocional. E todos esses aspectos que envolvem a nossa saúde emocional, eles são intrínsecos, ou seja, estão enraizados no nosso inconsciente. A eles, Freud deu o nome de viés, né? De viés cognitivo. Então, seria um viés do coletivo humano. A gente teria aqui, por exemplo, um viés da religiosidade. A gente teria aqui um viés do professorado, da educação que você teve, um viés social, da onde, qual categoria, né, social, qual classe social você pertence.
A gente tem tudo isso registrado no nosso inconsciente. Por isso, é natural que muitas pessoas não consigam enxergar e nem se perceber atravessadas por isso, tá? Então é muito natural a gente encontrar na psicanálise, nas terapias, né, que eu organizo, que eu faço, nas análises que eu acompanho, é muito natural encontrar pessoas que não se deram conta ainda, que estão com dificuldade de passar na prova da OAB, não por questões técnicas. Porque toda vez que ela vai ver as provas do gabarito, ela fala: caramba, mas isso aqui eu sabia. Isso eu também sabia. Essa questão aqui eu também sabia. Essa outra eu também sabia. Como eu fui tão estúpida de não ter conseguido passar? Se eu sabia tudo. O que que aconteceu? A peça, então, eu já sabia. Como assim esse erro de principiante? Eu tô no escritório da minha família todos os dias. Eu cresci no chão do escritório da minha família. Como assim eu não consegui acertar essa peça, ou esse endereçamento, ou esse lugar, ou esse objeto jurídico? Como assim eu não consegui encontrar? Então, quando a gente vai ver mais profundamente, com as perguntas certas, a gente chega justamente nesse ponto. E aqui eu vou trazer vários exemplos e você encontre aí qual te apetece mais ou qual te toca mais, tá? Essa pessoa específica que está falando, eu sabia todas as questões, eu cresci no chão do escritório da minha família. Essa pessoa, ela tá carregando a cobrança de ser tão boa, da expectativa que a família tem dela, de ser tão boa quanto pai, a mãe, os avós, muitas vezes é uma casta mesmo de advogados. Então ela está carregando, ela já entra no páreo já com esse carimbo na testa, né? Filha de fulano de tal, irmão de ciclano de tal, cunhado de não sei o quê, da banca tal. Então já o peso do sobrenome realmente é um peso, não é uma vantagem. Seria uma vantagem se ela reconhecesse isso como vantagem. Percebe aqui? Se ela reconhecesse isso como vantagem, seria uma vantagem. Por quê? Porque as vantagens, elas só existem para a gente, efetivamente, com o significado que nós estamos dando para aquilo. Então, se eu entendo aquilo como uma vantagem, é lógico que aquilo é uma vantagem para mim. Se eu não consigo reconhecer aquilo como vantagem, então desculpa, mas não vai ser uma vantagem para você. Então perceba, aqui nesse caso, essa pessoa que foi prestar o AB, ela está ali com a enorme obrigação de ser tão boa quanto o seu sobrenome. E isso pesa, minhas amigas, meus amigos. Isso pesa. Principalmente se a pessoa tiver uma questãozinha, então vamos supor que é o filho mais, é o filho do meio. Então, o filho desculpa, é o filho mais velho. Então, vamos supor, o filho do meio já passou, ou seja, ele é menor, ele é mais novo que o filho mais velho. Então, ele já foi, já primeira, já passou na UAB. De repente, o filho mais velho está na terceira, quarta prova e o filho mais novo ainda não passou, já passou na UAB de primeira. Essa cobrança dobra, triplica, quadriplica. Se for o contrário, o filho mais novo viu que o filho mais velho passou de primeira, já estava no quinto ano, né, no primeiro semestre do quinto ano, e ele foi lá e fez a prova da OAB, porque você pode fazer a prova da OAB e depois só falta entregar a documentação. Então vamos supor que ele fez já e já passou, ou seja, ele já era advogado sem ter concluído a faculdade. Vamos supor isso, tá? Considerando isso, e ele está ali terminando o quinto ano, porque ele optou por fazer a prova depois, né, do quinto ano, ou ele fez ali um simulado e viu que não foi tão bem, olha a pressão que essa pessoa está carregando nas costas. Uma pressão homérica. Entende? Então aqui a gente precisa desvendar, a gente precisa desnudar aquelas rusgas que existem, aqueles pequenos ressentimentos que existem, familiares, se o seu caso for esse. Entende? Se o seu caso for de uma pessoa que traz carimbado na testa que ela precisa honrar o nome da família.
Fernanda, mas o meu caso não é esse. Eu sou muito pobrinha, nasci pobrinha, numa família pobrinha. Ninguém na minha família concluiu a faculdade, eu sou a primeira, pioneira de uma legião de pessoas que nunca, dos meus ancestrais que nunca alcançaram a faculdade. Minha amiga, nesse caso, a gente tem que olhar o quanto de responsabilidade que essa pessoa traz. Justamente porque agora é que ela está ouvindo, nossa, eu tenho que ser alguém na vida. Quem é esse alguém na vida que ela está imaginando? Quem é esse alguém na vida que ela cresceu ouvindo? E aí, se eu passar na faculdade, né? Se eu fizer, estou fazendo a faculdade, se eu passar na OAB, eu vou ser advogado com OAB e tudo. Mas só que eu tenho um monte de familiar aí enrolado com a justiça. Eu vou ter que trabalhar de graça para eles? Ah, não quero, são folgados. E aqui começa um dilema moral, ético interno, porque a pessoa ainda não sabe como funciona, né? Então, nesse caso, a pessoa começa a se descobrir, começa a se perceber ali nesse conflito interno de ter que ajudar a família, mas de ser o pioneiro da família, mas vai ser aquele pioneiro sobrecarregado e não aplaudido. E ai dele que erre qualquer coisa no período aí como advogado, porque aí é um incompetente, é ruim. Gente, não tem pessoas piores para te fazer mal no mundo do que seus familiares e pessoas a quem você tem mais apreço. Por quê? Porque a decepção sempre dói mais quando você cria uma expectativa. E a gente sempre tem expectativa de que a mãe, pai, irmão, os nossos círculos, né, sociais ali mais próximos vão ser o nosso grande refúgio. E de repente você percebe que seu irmão não é tão parceiro assim. De repente você percebe que seu tio não é tão amigo assim. E aí vai indo, vai indo, vai indo. Então, atenção, é isso que de repente pode estar travando você? Esse medo de ter a obrigação de ajudar toda a família, de levantar toda a família? E eu digo isso por quê? Porque além de atender essas pessoas que estão tentando passar na OAB, os OABeiros, além de atender essas pessoas, eu ainda atendo muitos advogados, né? Na verdade, eu atendo muito mais advogado do que estudante. E o que tem de advogado auto-sabotando sua própria advocacia, porque não está sabendo lidar com os louros do que ele está conquistando. Então ele começa a advogar no gás empolgado. É só um parênteses para você entender como que é o mecanismo emocional, tá? Ele começa a trabalhar no gás empolgado, passa na OAB, abre o escritório, e aí vem a primeira causa, ganha, segunda causa, por indicação ganha, terceira causa ganha, quarta causa também ganha, vai ganhando, 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 e aí começa a ganhar dinheiro. Aí ele tem dinheiro, compra um carro, aí ele tem dinheiro, começa a financiar o apartamento, aí tem dinheiro, vai fazer viagem, aí tem dinheiro, vai não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. De repente ele vai no churrasco da família e todo mundo fala: Nossa, mas sua mãe tá sem dente. Nossa, mas seu pai precisa ir no médico. Nossa, mas seu tio tá endividado. Nossa, mas seu irmão tá precisando de dinheiro. Nossa, mas coitado dele, se esforça tanto e não consegue nada. Você não pode dar uma ajuda? Então, o que tem de advogado que começa a auto-sabotar? De novo, não é consciente, tá bom? Então é óbvio que ninguém acorda e fala assim: vou me auto-sabotar, hoje eu vou destruir minha vida. Ninguém acorda assim, né? Em sã consciência, uma pessoa cognitivamente falando saudável não acorda assim, que é a maioria das pessoas. A gente não acorda assim, a gente acorda tentando se defender, tentando fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem e, ao mesmo tempo, tentando se defender daquilo que a gente não consegue lidar. Então, veja, voltando, né? Então, só para fechar o parênteses que eu abri aqui com você. Às vezes, a sua advocacia tá meio capenga, é justamente porque você começou a ganhar muito dinheiro e uma frase, um olhar, uma vírgula que algum parente que você considera muito te deu, te falou, te demonstrou, faz com que você retroaja aquela época de criança. E aí você se sinta atraindo essa ancestralidade. E nesse momento você começa a se auto-sabotar, tá? Existe tratamento para isso, é lógico, a gente pode fazer análise na terapia, a terapia ajuda bastante, tá bom? Então é isso, se você precisar de ajuda, busca os meus links aqui para a gente poder conversar e agendar uma sessão para você.
Fechei parênteses, vamos voltar. Então, observa. Agora eu vou entrar na terceira fase. Observa aqui. Por que a advocacia? Por que direito? Você tinha aí um leque de possibilidades de cursos, cursos com 2 anos, inclusive, que te dão a formação da graduação também, tanto quanto advogado, tá? Então, tanto quanto direito, né? Então, assim, a graduação é graduação. Então, cursos que você tinha com 2 anos, cursos que você tinha com 4 anos, e você escolheu logo direito, que tem 5 anos, que os livros são desse tamanho, e as letras miúdas, que tem 1 milhão de leis, de códigos, de interpretações. Por que direito? Por que advocacia? Qual a justificativa? Se você conseguir responder essa pergunta, não importa o estágio que você esteja na sua vida, estudante, já advogado, enfim, tentando transicionar de carreira, enfim. Se você conseguir responder essa questão, você vai ver que a sua vida vai dar uma guinada tremenda. Porque agora você coloca significado naquela profissão. E um significado atual. Porque na hora que você falar assim, eu escolhi porque era mais fácil, todo mundo da minha família é advogado, você vai falar assim, peraí. Aí veio a mensagem da mãe, né? Mas eu não sou todo mundo. Por que tem que ser todo mundo aqui na minha família, né? Por que eu tenho que continuar o legado de advogado? Por quê? Aí você começa a olhar para si e ver, peraí, essa intenção de advogar, de defender direitos, sabe? De defender os direitos dos meus clientes. Essa intenção, olhando agora, faz sentido para mim hoje? Hoje, quando o silêncio dói, é porque bateu, né? Porque chegou aí. Então, assim, se essa decisão não faz sentido para mim hoje, por que eu estou insistindo então em passar na OAB? Ah, Fernanda, porque aí você finalizou a faculdade, então vamos fechar o ciclo, né? Tá bom. Mas fechado o ciclo, você vai seguir para qual caminho? E quanto tempo mais você vai insistir nessa necessidade de ter que fechar esse ciclo que já não te apetece mais? Se você não concluir, se você não fizer a prova, qual repercussão isso tem na sua vida objetivamente? Daqui para depois, né? Daqui para amanhã, daqui para agora. Se descobriu agora que não é a sua paixão, não é a sua menina dos olhos. Você está fazendo só por osmose, né? Porque todo mundo faz, você está fazendo. Isso é na mania de reprodução, né? Todo mundo faz, vou fazer também. Todo mundo faz, é fácil. Porque é fácil, né? Você acordou, já é quem você é. Entende? Então, ser quem nós somos hoje é simples, né? Eu acordei, eu já sou quem eu sou. Então, eu já tinha meu planejamento do meu dia. Hoje é um domingo. Hoje eu vou gravar pelo menos uns 5 a 6 vídeos espaçados de vários assuntos, que eu estou trabalhando em vários projetos agora. Mas essa é a Fernanda. Essa é a escolha da Fernanda. Amanhã, segunda-feira, meu dia é exclusivamente para advocacia. Essa é a Fernanda. Então, eu vou atualizar meus processos, vou dar entrada, distribuir em outros que eu já comecei, enfim, fazer diligência com o cliente, responder cliente. Mas essa sou eu, entende? Quando eu entendi por que eu tinha escolhido direito e se fazia sentido direito para mim ou não naquele momento, para minha vida daqui para depois, para minha vida daqui para agora. Faz sentido? Então continua. Então reforça o que o direito à advocacia vai fazer por você. E aqui vem o quarto tema. O que a advocacia vai fazer por mim? Porque quando eu, Fernanda, fui fazer direito,
Eu cresci muito pobrinha e eu ouvia muito da minha mãe: a gente tem que ser alguém na vida. Estuda para ninguém fazer com você o que fizeram comigo. Estuda para você ser alguém na vida. Eu cresci com essa voz, entende? Então, quando eu virei professora, eu ainda não me senti alguém na vida, porque eu não tinha título ainda de graduação. Quando eu abri minha empresa, eu estava na graduação da faculdade. Então, eu abri minha escola, eu estava na graduação da faculdade. Então, eu ainda não me sentia. Veja, eu já tinha duas profissões, mas eu ainda não me sentia gente, sabe? Tipo, é alguém na vida. Eu só fui entender essa autocobrança que eu tinha, que não era minha, era da minha mãe, esse ser alguém na vida, eu só fui entender o sentido, o significado que eu estava dando para essa frase, o peso que eu estava dando para essa cobrança, que era da minha mãe, na fase adulta. Percebe? Então aqui eu quero deixar para você, nesse relato pessoal, esse questionamento. Para você, qual é o significado de ser advogada? Que tipo de advocacia você vai exercer? Como que você enxerga os advogados? Porque tem gente que tem repulsa de advogado, né? Nojo mesmo. Ai, tinha que ser advogado, já se acha. E aí você vai querer entrar para uma classe que você repudia? Você está inscrito em alguma comissão da OAB? Você já foi frequentar a OAB ou frequentar algum dos cursos, palestras, eventos que a OAB tem, grupo de estudo que a OAB tem? Por que não? Se você pode fazer isso desde o primeiro ano de direito. Desde o primeiro ano da graduação, eu já me inscrevi na UAB e fui conhecer a UAB. Afinal de contas, ali era minha casa, né? Ia ser minha casa lá no futuro. Porque eu sabia que eu não ia prestar concurso. Por quê? Porque na advocacia a gente não tem teto, né? A tabela da UAB, ela é um piso do mínimo que você tem que cobrar para trabalhar. Mínimo. É um piso, ela não é um teto. Hoje a gente vê no judiciário lá, eles brigando, né, com a magistratura, é tema de várias defesas no STF, enfim, vários debates no STF, enfim, sobre os penduricários e sobre os supersalários dos juízes e desembargadores. Na advocacia, a gente pode fazer o nosso supersalário, a depender das causas que a gente pega, do público que a gente alcance, do nicho com N, que a gente vai atuar. Existem aí profissionais da advocacia que ganham seus meio milhão por mês sem estar lavando dinheiro, tá? Sem estar fazendo corrupção, de forma honesta, íntegra e trabalhando. Existem também, como como relatora da CASP, eu tenho que te dizer que existem também aqueles profissionais que não conseguem nenhum salário mínimo por mês sendo advogados. Existem. Muitos, muitos, muitos. Tá? Então, assim, nem 8 nem 80. Então, nem não conseguir o salário mínimo e nem ser um multimilionário. Onde eu quero estar? Saúde para mim. Rinite é assim. Então, onde eu quero estar? Onde eu posso estar nesse momento como advogada? Onde minha advocacia vai estar? Eu consigo vislumbrar isso? Se você consegue vislumbrar, sabe, visualizar, enxergar você advogado, como que você vai estar vestido? Isso vale até um outro episódio. Me diz aqui embaixo se você quer alguma coisa nesse sentido, onde a gente usa, né, a famigerada lei da atração, porque na verdade é a visualização, tá? Na psicologia também se usa isso, a visualização ativa, que é quando você cria a expectativa real do que você quer. E aí você vai em busca dessa expectativa, ou seja, é um ideal que você está desenhando. E aí é paradoxo, né? Porque é um ideal, mas ao mesmo tempo você está desenhando. Então a gente dá o nome de ideal só por dar, mas não é idealizado. É um ideal, é uma meta, tá? Mas não é idealizado. É isso que eu quero justificar.
Entende? Então, se você quiser, escreve aqui nos comentários se você quer um episódio que eu fale somente disso, que a gente traz ferramentas, formas, jeitos de fazer isso, tá bom? Voltando, e aí, consegue se ver? Se percebe advogado? Esses dias eu estava saindo da CASP, na Praça da Sé, e eu vi a Caixa dos Advogados, né? E eu vi um grupo com 3 estagiários. Eu digo estagiários porque eles tinham uma cara muito novinha, assim, muito, né, jovenzinhos. 3 estagiários com processos na mão, assim, processo. Eu quase falei, ai, deixa eu pegar, porque eu quero ver como é que é, que eu não lembro mais, né? Porque desde a pandemia a gente converteu todos os processos em digitais, então faz anos que eu não toco daqueles papéis, desde a pandemia, né? Daqueles papéis de folhas, de capa, não sei o que você tem que fazer xerox, aí você tem que, entendeu? Muito legal. Eu quase parei, mas eles só não parei porque eles iam pensar que eu era maluca, né? Então por isso eu não parei. Mas eu olhei aquilo e falei, olha que legal, né? Ainda tem escritórios com processos tão antigos que eles ainda precisam, né? Ainda não converteram em digital, que eles ainda andam dessa forma. Estranho, mas enfim, vai saber, né? E aí, como que é? Essas histórias de fórum, isso aqui é uma história de fórum, como é para você ouvir? Enfadonho, cansativo, nossa, que legal, estimulante, como é? Por quê? Nós estamos falando aqui de uma pessoa que está prestando um concurso, mas que não é um concurso, porque não tem concorrente. Você está prestando um processo seletivo, percebe? Não é um processo seletivo, mas porque não tem concorrente, né? Então é você com você mesmo. Se prestarem 10 milhões de pessoas prestarem a prova da OAB e 10 milhões de pessoas forem aprovadas na OAB, não tem empecilho. Não há empecilho para o número de aprovados. Percebe? Não há empecilho. É diferente um concurso, né? Então, eu estou pensando aqui um concurso, então eu tenho que passar em tal coisa porque tem um número, né? Que eu posso chegar ali e aí eu tenho que passar. Se eu tiver entre os 10, eu sou aprovado. Vou seguir essa carreira de promotora, de juiz, enfim. Aqui na advocacia, não. Na OAB, não. Então a gente já viu que nós estamos trabalhando aqui as questões emocionais que travam, e aí é subjetivo, é inconsciente. Se você está me ouvindo falar até agora e te incomodou o que eu falei, anota, porque esse incômodo pode ser o primeiro aviso de que está aí o seu problema, ou a sua questão, né? Porque a gente usa o nome problema, fica pesado. A sua questão, anota o seu incômodo, a sua não concordância. Anota. Se quiser me fala no privado ou nos comentários aqui que eu leio todos, enfim, para a gente poder ter essa prosa. Afinal de contas, a intenção aqui é fazer você ir além, né? Fazer você caminhar e ir além. Essa é a intenção. Percebe? Então vamos lá. A gente está aqui caminhando e construindo as razões que impedem você de prestar a prova. Não é um concurso, ou seja, não tem número de vagas mínimas, né? De classificação mínima. Você tem que passar na prova, mas se todo mundo passar, todo mundo passou, todo mundo é advogado. Somos um país de advogados, entende? Não tem. Agora você tem que ver quais são os seus impedimentos, suas travas emocionais intrínsecas. Isso é um papo reto, é um papo honesto. Você tem que ter com você mesmo. Não sou eu que tenho que ficar dizendo, olha, tô vendo que é isso. Não, não tô vendo nada. Você que tem que me dizer se pode ser isso ou pode ser aquilo. Eu tô te trazendo hipóteses, você tem que verificar, são suas ou não. Uma das formas de verificar se são suas é se te derem incômodo, é sua. Se não te der incômodo, não é sua. Entendeu? Assiste novamente esse episódio para você verificar, em particular, com você mesmo, é, o que é e o que não é. O que te trouxe até aqui. Se você já prestou mais de 2 vezes a prova e não passou, eu estou para te dizer que realmente é emocional, não é mais técnico. Principalmente se ao ler o gabarito depois da prova, você sabia as respostas.
Isso é um grande indicativo de que é emocional, não é prático, assim, no sentido teórico, não é da técnica do direito, é emocional. E aí a gente tem que trabalhar emoção, a gente trabalha na terapia, tá? Então não adianta buscar outro curso para passar na OAB, enquanto você não resolver a si mesmo e por que que você quer passar na OAB, e se a OAB é para você mesmo, você vai ficar brigando aí sozinho, sabe? Tipo Dom Quixote tá brigando com o vento, porque você já fez 10 cursos para a OAB, você fez 5 anos de faculdade e até agora você não conseguiu passar. Então não é mais conhecimento técnico, percebe? É isso, reverbera comigo. Te espero no próximo episódio. Você sabe que semanalmente a gente tem episódios aqui que tratam justamente sobre a saúde emocional na advocacia. Se esse assunto te interessou, te chamou a atenção, me fala aqui nos comentários para a gente poder trocar uma ideia, para a gente poder conversar. Eu tenho programas específicos para quem quer participar de processos seletivos, para quem quer participar de provas, de concursos de OAB, justamente para que você perceba o seu emocional, o que está te impedindo de crescer e de evoluir. Beleza? Beijos, reverbera comigo, até a próxima. Tchau! Curte, comenta, se inscreve no canal e te espero na próxima. Tchau!